Após os acontecimentos do Arco da Era de Ouro, Guts, agora tomado por um ódio imenso, um ódio mais pesado do que a espada que ele carregava, ele vai se afundando cada vez mais em um abismo sem fim, onde para poder se vingar do Griff e da God Hand, ele terá que abdicar de muita coisa, até mesmo da sua própria sanidade. Olá pessoal, eu sou o Prometheus e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um dos arcos mais pesados de Berserk, que na real não é um arco, mas sim um pedaço de um arco ainda maior, que é o arco da Torre da Convicção. Este arco que iremos falar foi nomeado cuidadosamente do Arco das Crianças Perdidas. Os acontecimentos deste arco sucedem os acontecimentos depois do arco do Espadachim Negro, que acontece durante os capítulos negativos de Berserk. Também sucede o Arco da Era de Ouro. Se quiserem ouvir eu falar mais detalhadamente sobre o que é que acontece no Arco da Era de Ouro, eu tenho um vídeo aqui, caso vocês queiram assistir, está lá, deixarei aqui no card. Mas neste arco que vamos falar hoje, veremos muito do Guts perdido em si, depois do que aconteceu no Arco da Era de Ouro, ao tentar se vingar da God Hand. Deixo aqui um aviso, porque realmente os acontecimentos deste arco são coisas bem pesadas e para algumas pessoas pode causar gatilho. Tão pesadas que até em alguns momentos eu não poderei mostrar ou dizer explicitamente o que aconteceu. Dito isto, começamos com o arco. Após os acontecimentos e conflitos causados pelo eclipse, Guts embarca em uma aventura vestindo um manto preto e carregando a sua enorme espada pesada, mas não tão pesada quanto os sentimentos de ódio que ele tinha naquele momento. Guts está prestes a percorrer um caminho de vingança, onde ele cada vez mais se afundará na sua própria escuridão. É aqui que começa a ascensão do Espadachim Negro, um caminho onde Guts só via o abismo pela frente. Se aprofundando cada vez mais em uma escuridão, Guts segue seu caminho. 2 anos haviam passado desde o ocorrido. Enquanto Guts procurava por vingança, podemos ver uma pequena fogueira bem ao lado de uma árvore completamente distorcida e seca. Alguns mercenários haviam capturado uma pobre mocinha que estava prestes a ser vendida como escrava. É quando um desses mercenários nota que nessa árvore havia várias estacas de ferro presas nela. É daí que um deles explica que aí era um local onde faziam sacrifícios humanos, pregando as entranhas das pessoas e fazendo elas andarem em volta da árvore até que todas as tripas sejam retiradas do seu estômago e as pessoas morrerem. É quando eles encontram um homem coberto por um manto negro e escondido entre as raízes das árvores. Aquele era Guts, que apenas estava descansando após uma enorme jornada. Guts tenta alertar para que eles saiam daquele local, mas era tarde demais. Uma manifestação começou a surgir daquela árvore de sacrifícios humanos, sendo atraída pelo estigma do sacrifício de Guts. Os mercenários fogem dali e Guts, com algum esforço, derrota aquela criatura com a vinda do sol ao local. Assim, mesmo não sendo a sua intenção, ela acaba por salvar aquela mocinha. Puck se apresenta para ela, mas ela se assusta ao ver Puck, pois ele fazia lembrar de uma fada do Vale da Neblina. Em paralelo, vemos que os mercenários são mortos por uma espécie de fada misteriosa e seus pequenos lacaios. Após isto, aquela menina apresenta-se como sendo Jill, então Guts ajuda ela, levando-a até a sua cidade. Chegando na cidade, a gente pode ver quais as condições precárias que aquelas pessoas viviam. Sua pequena vila estava literalmente caindo aos pedaços e se desfazendo. As pessoas de lá pareciam que viviam em um constante medo. Guts entrega Jill a seus pais. Sua mãe parece bastante contente por poder ver a sua filha. Já seu pai, completamente bêbado e alterado, começa a espancar a garota de várias maneiras. Pela reação da mãe, aquilo parecia alguma coisa bem recorrente naquela relação tóxica de pai e filha. Puck tenta salvar Jill das agressões de seu pai, mas é quando ele faz isso que todos os aldeões se viram contra ele, por medo daquela pequena criatura, que é uma coisa um tanto quanto estranha, visto que elfos são seres muito bem vistos pelos humanos, dando sorte para eles. Mas naquela vila parecia diferente. Guts é expulso da cidade, continuando seu caminho com Puck. Ao anoitecer, a gente também pode ver um pouco do terror que Jill vivia em casa. Não nos é dito no mangá verbalmente, mas pelas reações dela e comportamento de Jill, é notório que ela sofria abuso verbal, físico e sexual por parte do seu pai e dos amigos dele. Ao amanhecer, Jill vai até um moinho abandonado na sua vila, onde Guts estava se escondendo, para trazer comida e mantimentos para o espadachim. Vendo Guts, era possível notar que ele passou a noite inteira enfrentando vários espíritos, e agora finalmente poderia descansar em paz. Então Jill cobre Guts com seu manto e se senta ao seu lado esperando que ele acorde. É muito bom ver a relação entre Guts e Jill.
Esta é uma parte do mangá onde Guts está completamente insano e cego por sua vingança, e se afundar em uma escuridão sem fim. Mas Jill ajuda bastante Guts ao longo deste arco, ajuda bastante ele a não se perder em si mesmo e trazer um lado mais gentil e humano dele à tona. Ver Guts preocupar-se com os ferimentos e hemorragias de Jill, tendo uma certa empatia por ela, pois Guts também havia sofrido abusos paternos quando era criança, é uma coisa muito bonita no visto o estado dele agora. Jill explica para Guts e Puck sobre o que era o Vale das Neblinas e as fadas. Ele conta sobre uma lenda que aquelas fadas estavam atacando as vilas, roubando pastos, matando animais e adultos e desaparecendo com as crianças. Aquelas fadas, segundo Jill, não eram nem um pouco parecidas com Puck. Parecia que tinha algo de errado com elas. Se passa algum tempo e a marca do sacrifício de Guts começa a sangrar, indicando que alguma coisa estava chegando. Assim eles saem correndo da cidade e quando eles veem um monte de pontos luminosos no céu, indo em direção à cidade. Aqueles são as fadas que vão até a vila eliminando qualquer forma de vida, perfurando-as e dilacerando elas por completo. Adultos serão mortos sem dó e as crianças serão perseguidas por elas, parecendo que elas queriam as capturar. Porém, Guts chega na vila completamente louco e com a ajuda de uma criança usando a de isca, ela atrai as fadas para o estábulo e logo coloca fogo nele, fazendo as fadas lá presas morrerem queimadas. Porém, a rainha daquelas fadas apareceu. E aquilo não parecia nem um pouco uma fada, estava mais para uma mistura humanoide de inseto. Ela menciona que eles eram os Pirkaf e começa atacando Guts, porém quando ela diz isso, Jill identifica a rainha como sendo Rosine, sua amiga de infância. Assim ela coloca-se em frente de Guts e pede para que ela pare com aquilo. Vendo sua amiga, Rosine sai da cidade com algumas das outras fadas, indo em direção ao Vale da Neblina. Os cidadãos locais chegam para implicar com Guts e é quando eles veem todo o estrago causado por ele e pelas fadas, mas quando eles olham para o estaleiro que estava pegando fogo, era possível ver um monte de corpos carbonizados de criança. Acontece que, pelos vistos, todas aquelas fadas eram crianças desaparecidas que foram transformadas naquelas coisas, e quando elas morrem, seus corpos voltam ao normal. Agora, todas as pessoas viam os corpos queimados das crianças e dilacerados delas, culpando assim Guts por toda aquela confusão. Guts, para conseguir fugir, usa Jill como refém e sai dali da cidade o mais rápido possível. Na saída da cidade, Guts solta Jill e diz para ela voltar para casa. A noite se passa e em uma clareira na floresta, Guts faz uma fogueira. Ele não pode descansar nem um pouco, pois vários dos espíritos das crianças que ele matou voltou para o tentar matar. Completamente fora de si, Guts começa a matar todas aquelas crianças. Guiado pela sua ira, essa começa a mover a espada de Guts sozinha, até que Jill chega para guiar Guts para fora da sua escuridão. Jill novamente ajuda Guts a voltar em si, colocando-se em frente do espadachim, fazendo ele adotar uma forma mais defensiva para proteger Jill. E em um ato para livrar a garota daquelas criaturas, Guts pula do precipício, colocando-se todo o impacto em si. Após Puck curar Guts, somos contados por uma velha e fantasiosa história, que era contada às crianças daquela vila. Era uma vez, há bastante tempo atrás, existia um pequeno rapaz de orelhas pontudas e olhos vermelhos. Seu nome era Pirkaf. Os pais dele eram extremamente gentis e simpáticos com ele. Porém, devido à sua aparência inconvencional, ele sempre era judiado e atormentado pelas outras crianças da vila. Constantemente a pobre criança era chamada de Pirkaf, olhos vermelhos, ou Pirkaf, orelha pontuda. Até um certo dia que finalmente Pirkaf pensou: essa não é minha verdadeira casa, e esses não são os meus verdadeiros pais. Pois, em toda a vila, até mesmo seu pai e sua mãe, ninguém tinha olhos vermelhos nem orelhas pontudas. Então, em uma noite escura, ele fugiu de casa para nunca mais voltar. Ele foi à procura dos seus verdadeiros pais e do seu verdadeiro lar, até que finalmente ele chegou a uma floresta onde encontrou elfos que diziam não precisar de adultos. Eles tinham olhos vermelhos e orelhas pontudas, iguais aos do Pirkaf. Mas quando as criaturas viram Pirkaf, eles disseram: será que ele é um de nós? Não temos a certeza. Você não tem asas. Pirkaf ficou confuso e eles disseram uma coisa que o surpreendeu. Há muito tempo atrás, um casal humano trouxe-nos um bebê que estava morrendo. Eles vieram até a floresta contra as leis do vilarejo para salvar a vida dele. Eles imploraram enquanto seguravam o corpo do bebê: por favor, salvem a criança, diziam eles. Os elfos atenderam ao desejo do casal e curaram a pobre criança com a sua magia. A vida dele foi salva, mas ele também havia se tornado de metade elfo no processo. O casal chorou de alegria por seu filho estar vivo e saudável. Após Pirkaf ver essa história, ele ficou confuso e incrédulo, então decidiu voltar para sua casa. Mas já era tarde demais. Uma floresta misteriosa havia engolido o vilarejo como se já estivesse lá há centenas ou milhares de anos. Quem havia feito aquilo foram os elfos,
Isso porque não perdoaram os humanos por terem escondido a boa ação deles. Pirkaf não tinha mais nada em ninguém. Apenas pôde chorar e chorar, até os seus olhos ficarem ainda mais vermelhos. Gil continua dizendo que aquela era a história favorita de Rosine, pois ela se identificava bastante com Pirkaf. Rosine era 4 anos mais velha que Gil, e como ambas eram filhas únicas, elas eram tal e qual irmãs que não tinham. Rosine era uma menina bastante incomum, bastante impulsiva e que estava sempre a brincar na floresta e no rio. Ela sempre pegava insetos e animais e elas colecionava e mostrava para Gil. Ela tinha uma enorme coleção de coisas estranhas. Entre elas, uma das coisas mais importantes para Rosine era um ovo misterioso com uma feição humana, um Behelit. Elas passam o dia inteiro brincando na floresta e rio, talvez porque Rosine odiava ficar em casa. Ela era bem nova para entender, mas sua mãe e seu pai estavam constantemente brigando por causa dela. Por conta disso, ela também era constantemente agredida fisicamente por eles. Quando Gil perguntou por que Rosine sempre aparecia com esses machucados, ela disse que a história de Pirkaf tinha um pequeno erro e que na verdade ele realmente era um elfo e viveu feliz para sempre na terra dos elfos com os outros. Rosine se considera igual a Pirkaf, pois ela sentia que o seu lugar não era aquele e não se encaixava naquele sítio. Mas na verdade, ela não se encaixava naquele local, pois descobrimos que, há bastante tempo atrás, a vila de Rosine e Gil se envolveu em uma enorme batalha. A maioria das pessoas da vila fugiram para a floresta, mas infelizmente algumas mulheres fugiram tarde demais. Entre elas, uma dessas mulheres era a mãe de Rosine, que ficou para trás e foi abusada. Por isso que seus pais estavam constantemente brigando e por isso que Rosine parecia não pertencer àquele sítio. A pobre criança era fruto de um abuso. Perante essa situação, meio análoga à história do Pirkaf, um dia Rosine finalmente decidiu fugir da vila. Os adultos procuraram por ela em todas as montanhas e floresta. No fim, não conseguiram encontrá-la. Alguns dias depois, os pais de Rosine também desapareceram misteriosamente, como se eles estivessem seguindo-a. Mas o estranho era que Rosine havia deixado todos seus tesouros valiosos, exceto o Behelit que desapareceu misteriosamente. A partir daqui está meio óbvio o que aconteceu. O Behelit se materializou e a God Hand apareceu para Rosine. E em troca de se tornar um elfo que ela tanto desejava, Rosine sacrificou seus próprios pais, exatamente por isso que eles haviam sumido misteriosamente tal e qual Rosine. Depois de explicar o real significado da história para Gil, Guts sai daquele local deixando Gil completamente em choque. É quando Rosine se revela para sua amiga de infância. Gil conversa um pouco com Rosine, mas é quando Rosine chama a garota para ir até o Vale da Neblina com ela. Pois, pelas palavras dela, aquele era um lugar maravilhoso e sem nenhum adulto chato para incomodar. Porém, antes que ela pudesse terminar de conversar com sua amiga, Guts sente a presença de um apóstolo por causa do seu estigma. Assim, ele parte em direção a uma vestida em Rosine, conseguindo acertar um ataque de raspão na criança, porém Rosine rapidamente consegue fugir com Gil até o Vale da Neblina. Então, por insistência de Puck, Guts vai até o Vale da Neblina para resgatar Guts e principalmente para matar Rosine. Assim eles vão até o Vale da Neblina, onde Guts encontra os guardas da floresta. Bom, aqueles eram os mesmos mercenários que eles antes haviam enfrentado e que haviam sequestrado Gil. Eles foram capturados por Rosine e transformados em monstros, podendo se transformar em uma espécie híbrida de insetos. Enquanto isso, Puck consegue se infiltrar no Vale da Neblina, a casa das fadas. Ele consegue ter uma breve conversa com Gil e nesta conversa eles conseguem descobrir a real faceta daquele local abençoado. Na real, o Vale da Neblina não era um local tão maravilhoso assim como Rosine mencionava. As crianças naquele local simulavam guerras e se matavam de verdade, além de brincarem de adultos, abusando uns aos outros de maneira bem brutal. Claramente aquele não era um local completamente conturbado a partir da mente fragmentada de Rosine, uma representação do que os adultos são para ela. Vendo aquilo, Gil e Puck fogem daquele local até chegarem ao que parecia um sítio onde as fadas eram criadas. Um sítio com inúmeros casulos, onde as crianças raptadas eram mantidas e um processo de transformação nojenta para se transformarem em fadas era iniciado. Rosine chega naquele sítio e tenta convencer Gil a se tornar uma fada e viver naquele local ilusório para o resto da sua vida. Mas o processo de transformação é interrompido quando Guts chega já estourando um dos casulos, interrompendo o processo de criação das fadas e revelando quão nojento e profundamente doloroso era aquilo, com o corpo de uma criança completamente dilacerado. Rosine manda as suas fadas atacarem o espadachim, mas Guts consegue botar fogo em grande parte das fadas e começar esmagando os restantes com a sua Dragon Slayer.
Ele segue em frente no meio das chamas, enquanto os corpos das fadas queimavam e agonizavam em dor. Aos poucos viravam crianças. Rosine então manda as fadas atacarem Guts. O mesmo espera que as fadas o ataquem, para assim, completamente insano, se jogar todo no meio do fogo, queimando as fadas que estavam atacando, e para apagar o fogo queimando em sua pele, ele estourou um dos casulos, fazendo o líquido do casulo e o sangue e o corpo dilacerado da criança apagar o fogo do seu corpo. Em uma face completamente insana, Guts coberto pelos corpos e mordendo as entranhas, ele se prepara para atacar Rosine. Aquele homem, tomado por uma fúria, parecia qualquer coisa menos um humano. Rosine parte em uma investida em direção a Guts, porém Guts consegue se desviar do ataque de Rosine e cortar uma de suas antenas. Observando o estrago que Guts estava dando naquele local, Rosine decide apelar em uma forma completamente de apóstolo para conseguir derrotar Guts. É uma forma bem bonita e bem detalhada, para falar a verdade. Eu gosto bastante dos designs assim meio monstruosos e Berserk faz bem isso. Nesta forma, Rosine, em uma velocidade absurda, parte investida em direção a Guts, destruindo grande parte dos casulos e da floresta em sua volta. Ela começa a golpear no Guts inúmeras vezes, porém Guts se levanta de todas elas. E quando ela decidiu finalizar ele tentando perfurar sua cabeça com sua antena principal. Porém Guts aproveita disso para fazer Rosine acertar o seu braço, voando com ela para o alto. Assim ela acerta uma explosão bem no estômago do apóstolo. Ambos os dois foram jogados contra o chão, onde toda a floresta e o Vale da Neblina estavam completamente destruídos, por conta da luta entre os dois. Guts se esconde atrás de uma árvore, enquanto Rosine começa uma nova mutação, usando uma espécie de chicote para atacar todo aquele local em volta tentando encontrar Guts. Enquanto isso, Guts usa uma de suas ataduras para estancar o seu machucado e prender a enorme espada em sua mão. Enquanto Guts, ungido por ódio, pensa em milhares de maneiras que ele poderia matar Rosine, o fogo da floresta começa a se alastrar, chegando perto de Jill e Puck. Vendo que uma árvore estava prestes a atingir Jill, Rosine rapidamente se prostra a se colocar em frente para proteger sua amiga. Aproveitando isso, Guts estoca o estômago de Rosine com a Dragon Slayer. Por conta dessas estocadas, Guts perfurou um dos casulos, fazendo um dos cadáveres putrificados de uma criança cair em cima de Jill. Rosine decola com Guts no ar, girando inúmeras vezes, tentando fazer Guts se soltar dela, até que ela acerta uma chicoteada, mandando Guts para longe. E rapidamente Rosine tenta finalizar Guts com uma estocada com a sua antena, indo diretamente para o seu crânio. Atingindo-o em uma velocidade absurda, a apóstolo ataca Guts bem no seu crânio, sem qualquer chance de revidar. Porém, Guts consegue fazer com que Rosine acerte na sua boca, evitando qualquer ferimento maior. E com um ódio incrível, Guts morde fortemente a antena de Rosine, e em um movimento giratório ele corta uma enorme parte de Rosine com a sua Dragon Slayer. Os dois se soltam enquanto caíam no chão em dor. Enquanto Rosine caía em direção ao chão, ela se lembrava do dia que saiu para ir até o Vale da Neblina para encontrar os elfos. E quando ela descobriu a terrível verdade de que não tinha nenhum elfo lá, ela havia esperado por tanto tempo e tantos dias, passando frio e fome, mas eles nunca apareceram. Ela acreditava que eles existiam, ela acreditou nos elfos como sendo a sua única salvação, até que sua mãe e seu pai a encontraram finalmente. Sua mãe parecia estar extremamente preocupada com ela, enquanto seu pai condenava ela por a garota ter o envergonhado em frente de toda a vila. E começa a espancar a pobre menina, gritando que os elfos não existiam e que mesmo se existissem, eles não iriam vir-la salvar. A mãe de Rosine tenta proteger Rosine, mas começa a ser agredida pelo homem também. O sangue, o suor e a tristeza de Rosine se misturam e caíam sobre o Beryl, materializando todo o desejo mais profundo de Rosine. Agora no presente, Rosine cai no chão em um local não atingido pelas chamas. Enquanto Puck e Jill se aproximam dela, Rosine se lamenta enquanto dizia que na verdade nunca existiam elfos e que aquilo foi apenas uma maneira de escapar da sua própria e cruel realidade e não encarar a verdade na sua frente. A história de Pirkaf e dos elfos do Vale da Neblina não era nada além do fruto da imaginação de uma criança solitária. E em seus últimos momentos, ela pode ver Puck e descobrir que na verdade os elfos já existiam. Não naquele local, nem talvez tão perto, mas em algum lugar existiam elfos verdadeiros como Puck. Porém Guts chega para finalizar Rosine, mas ele é impedido por Jill, que se coloca em frente de Rosine, e o pessoal do Vaticano, que chega procurando o espadachim negro e que chega flechando Guts nas costas. Com isso, Guts foge dos Vaticanos e Rosine aproveita para usar suas últimas forças para voar para fora daquele local e voltar para sua casa, naquele vilarejo. E tal como Pirkaf voltou para casa depois de ir ao Vale da Neblina, Rosine também voltava para casa após descobrir que o seu verdadeiro lar era lá.
Lá ela chorou, pois não tinha mais para onde ir, e já não tinha mais um lar. Em um pasto verde, Rosine morreu, sozinha e sem ninguém ao seu lado. A pobre menina, que não se encaixava em nenhum lugar, descobriu que o seu verdadeiro lugar era em seu lar, ao lado de sua amiga Jill. Já Guts foge até amanhã e se esconde em uma caverna, onde Jill e Puck o encontram. Jill pede para o espadachim negro para que ela vá com ele até as suas aventuras, por algum lugar longe daí. Porém, Guts, preocupado com a pequena garota, ele mostra que toda aquela escuridão não era o paraíso que Jill estava querendo. Assim como a escuridão, Guts vai embora, deixando a pequena Jill com um grande ensinamento, que ela sempre pode tentar mudar as coisas em sua volta, em vez de tentar fugir dessas coisas, tal como Pirkaf e Rosine fez. Por muitas vezes, é mais fácil encarar a realidade e tentar mudá-la, do que fugir dela e da dor causada. Por fim, ela se despede de Puck, dizendo que a sua própria batalha estava prestes a começar. Assim se encerra o arco das crianças perdidas e também se encerra este vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Bom, se quiserem me ouvir eu falar mais sobre Berserk, pensem em se inscrever, eu tenho mais alguns vídeos de Berserk aqui no canal e planejo fazer um vídeo sobre o arco da Torre da Convicção. Bom, se gostaram do vídeo não esqueçam de deixar o vosso like, se não gostaram não esqueçam de deixar o vosso dislike e comentem aí embaixo para que eu possa melhorar em qualquer coisa. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!